Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos refletir no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27, que nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, tua bondade, tua graça. Agradecemos ao Senhor Deus também pelo teu Espírito, ó Deus, que nos auxilia, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E nesse momento, Senhor, nós pedimos no nome de Jesus que teu Espírito esteja nos auxiliando na reflexão da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito ilumine nossa mente, ó Deus, os nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quem não tem medo de tempestade? Conheço uma pessoa que tem um medo fora do normal, de chuva com relâmpagos, trovões, ventos. Essa pessoa mora numa região onde acontece muito esse fenômeno, e quando acontece é um sofrimento terrível. Sua esposa disse certa vez que durante uma tempestade ele fica muito amedrontado e ansioso. E embora não seja um crente verdadeiro, nesse momento ele se torna um crente, pois o medo o leva a se ajoelhar e orar, clamar a Deus, o que ele não costuma fazer no seu dia a dia. E Jesus e seus discípulos tiveram também que enfrentar uma tempestade no mar da Galileia. E esta foi uma oportunidade para Jesus mostrar quem de fato ele é, e também uma oportunidade para os discípulos aprenderem como deveriam enfrentar as intempéries da vida. Deste acontecimento podemos aprender lições importantes de como manter a confiança em meio à tempestade. O acontecimento a que se refere o texto que nós acabamos de ler deu-se no mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, é um lago que fica na Palestina e tem cerca de 21 quilômetros de extensão por 11 de largura. É atravessado pelo Rio Jordão de norte a sul. Por conseguinte, as suas águas são doces, diferentemente das águas do Mar Morto. Na Bíblia, ele aparece com outros nomes, como Mar de Queneret, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades. Ao tempo de Jesus, esse lago era cercado por várias cidades, como Cafarnaum, Betsaida, dentre outras cidades. Este lago é cercado ao oriente por montanhas de mais de 600 metros de altura. E devido à diferença da temperatura das montanhas e a da superfície do lago, este está sujeito a grandes e repentinas tempestades. E Jesus passou grande parte do seu ministério público nas regiões circunvizinhas desse lago, e ali realizou muitos sinais e prodígios à vista de muitas pessoas. E foi numa ocasião, quando Jesus atravessava o mar da Galileia com seus discípulos em um barco, que sobreveio uma tempestade e os discípulos ficaram com muito medo.
Os discípulos ficaram com medo porque não tiveram a convicção da presença e do poder de Jesus e faltou-lhes a fé, tantas vezes pregada e ensinada pelo Senhor Jesus. Então, baseado no que nós lemos desse texto, nós queremos propor para a nossa reflexão sobre o tema como enfrentar as tempestades ou confiança em meio à tempestade. Nós queremos destacar então 3 atitudes necessárias para manter a confiança em meio à tempestade. E a primeira atitude que nós destacamos é a confiança na presença de Jesus. Aqui no nosso texto, nos versículos 23 e 24, diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O texto diz que Jesus e seus discípulos entraram em um barco com o intuito de atravessar o mar da Galileia. E estando eles no barco, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e Jesus dormia lá na polpa do barco. Jesus estava no barco com os discípulos, portanto eles não estavam sós. Jesus estava dormindo, descansando, depois de um dia cansativo de trabalho. Jesus estava repousando, pois ele cansava, como todos nós cansamos. Pois, embora sendo Deus, ele também herdou a natureza humana de Maria. E ele herdou a natureza humana com suas fraquezas e necessidades. Jesus estava dormindo porque confiava no seu Pai Celestial. William Hendrickson, o comentarista bíblico, diz que nem o rugir do vento, nem o estrondear das ondas, nem sequer os solavancos do barco eram capazes de acordá-lo, porque ele confiava em seu Pai, que é inabalável. Quando a tempestade bateu e o pequeno barco pesqueiro começou a ser alagado pelas grandes ondas e jogado para lá e para cá, como se fosse um brinquedo, os discípulos ficaram amedrontados diante daquela situação. Eles pensaram: vamos ser engolidos pelas águas. Os discípulos ficaram com medo porque não tiveram confiança na presença de Jesus ali no barco. Os discípulos não atinaram para aquele que estava com eles ali. Somente depois de algum tempo de luta e medo, resolveram chamar Jesus, despertando de seu sono. Em Êxodo, no capítulo de número 33, no versículo de número 15, nós lemos que Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés estava convencido de que a presença de Deus era importante, porque sem a presença de Deus seria inútil qualquer empenho seu. Por isso ele diz: se a tua presença não for comigo, eu não irei a lugar algum. Não darei nenhum passo se a tua presença não for comigo. Moisés sabia que era a presença do Senhor que tinha tornado possível a condução do povo de Israel até ali. E o mesmo se aplica à igreja de Jesus atualmente. A única coisa que nos diferencia dos incrédulos é a presença do Senhor conosco, levando-nos, guiando-nos e operando a sua vontade em nós e através de nós. Tem uma canção infantil que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal.
Então, uma atitude que devemos cultivar em nossa vida é a convicção da presença de Jesus conosco. Jesus prometeu aos seus discípulos que eles nunca estariam sem a sua presença. Em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz essas palavras aos seus discípulos para mostrar que enquanto eles estivessem o servindo, a sua presença seria uma constante realidade com eles, para os encorajar e capacitar a cumprir o seu propósito. Uma outra atitude necessária para manter a confiança na hora da tribulação, na hora da tempestade, é a confiança no poder de Jesus. O versículo de número 25 do nosso texto diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, nesse versículo de número 25, os discípulos vão acordar Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Os discípulos, ao chamar Jesus de Senhor, deveriam ter lembrado que Ele é Senhor também sobre a tempestade. Ele é Senhor sobre toda a criação. Jesus é o Filho unigênito de Deus Pai. Ele tem a mesma essência e atributos do Pai. E durante a sua presença neste mundo, através de muitos sinais, prodígios, Jesus deu demonstração de que era divino. As Escrituras Sagradas registram esses sinais para que, como diz o apóstolo João, lá no capítulo 20, versículo 31, no Evangelho de João está registrado, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia, porém os que foram registrados são suficientes para que creiamos que Ele é o Filho de Deus. O próprio Jesus afirmou que Ele e o Pai são um, e que as suas obras eram as obras do Pai. O evangelista Marcos, no livro que leva o seu nome, no capítulo 2, versículos 1 a 12, relata a cura de um paralítico. E nesse relato ele conta que o paralítico foi conduzido por 4 homens, que chegando na casa onde Jesus estava, não tinha como entrar com o paralítico em seu leito, pois a casa estava lotada de pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles subiram com o paralítico em seu leito, subiram ao teto da casa onde Jesus estava e desceram com o paralítico onde Jesus estava, diante da sua presença. Então, esta história mostra a confiança que esses homens tinham no poder divino de Jesus para curar aquele paralítico. Por isso, eles fizeram tanto esforço. E voltando ao nosso texto básico, Jesus estava com os discípulos ali no barco. Eles já conheciam o poder divino de Jesus, pois eles haviam visto a manifestação desse poder em outras oportunidades. No mesmo capítulo de número 8 de Mateus, registra outros quatro momentos, como a cura do leproso, capítulo 8, de 1 a 4, a cura do criado de um centurião, capítulo 8, 5 a 13, a cura da sogra de Pedro, capítulo 8, 14, 15, e também muitas outras curas, no capítulo 8, 16 e 17. Então, todos estes antecederam o presente fato. Quem estava com eles ali era o Filho de Deus, com poder.
aquele que criou todas as coisas e tem o domínio sobre tudo, por que então eles ficaram amedrontados diante da circunstância que estavam enfrentando? Por que diante da perturbação não se atinaram para o poder daquele que estava ali no barco? Nos momentos de tribulações, faz-se necessário confiar naquele que está conosco, sabendo quem de fato Ele é e o poder que Ele tem. Se em meio às lutas desta vida tivermos a confiança de que aquele que está conosco é Deus em poder, não ficaremos amedrontados, mas poderemos dizer como o apóstolo Paulo, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma outra atitude necessária para manter a confiança diante da tempestade é a confiança na ação de Jesus. Nos versículos 26 e 27, diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nós vemos aqui, nesse versículo de número 26, diz que levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Os discípulos, ao invés de terem ficado ansiosos, preocupados com a situação eles deveriam ter confiado na ação de Jesus. Antes dessas palavras ditas ao vento e ao mar, Jesus disse aos seus discípulos: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Desta maneira, Jesus mostra que a falta de fé foi o que levou os discípulos a temerem a tempestade. A necessidade da confiança na ação de Jesus é também apresentado nas Escrituras como um fator importante na vida do cristão. Pois a confiança na ação de seu Senhor leva o cristão a enfrentar as intempéries da vida com confiança e não deixar-se abalar diante das tribulações que venham enfrentar, pois sabem que no momento certo Ele agirá. Maria, a irmã de Lázaro, demonstrou a sua confiança na ação de Jesus quando afirmou: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 32, estão registradas essas palavras. Maria tinha confiança de que, se Jesus estivesse presente em sua casa, usaria de seu poder para curar seu irmão. Tem uma música baseada no Salmo de número 37 que diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Às vezes, enfrentamos circunstâncias que são verdadeiras tempestades. Não tempestades de ventos, ondas, chuvas, relâmpagos, trovões, mas problemas variados como doenças, mortes de entes queridos, problemas familiares e tantos outros que são verdadeiras tempestades que chegam sem avisar e causam estragos em nossas vidas. Nesse momento, precisamos lembrar do que diz o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, no versículo 2. Precisamos confiar no socorro do Senhor. Precisamos confiar no agir do Senhor. E agora, para concluir, o que vemos ao refletir sobre o texto é que o desenrolar dos fatos
levou Jesus a mostrar aos seus discípulos que atitudes são necessárias para manter uma atitude de confiança em meio à tempestade, que são confiança na sua presença, confiança no seu poder divino e confiança na ação de Jesus para socorrer aqueles que nele esperam. Há momentos e circunstâncias da vida que causam medo e que muitas vezes quer nos deixar paralisados, aterrados, desesperançosos da própria vida. Mas aqueles que entenderam quem é Jesus e confiam na sua presença e ação, não se abalam, pois sabem em quem tem crido, como diz o apóstolo Paulo. E diante do que nós refletimos, eu vou apresentar 3 aplicações para nossas vidas. Primeira, aprendemos que os discípulos não deveriam ter ficado atemorizados, mas confiados na presença de Jesus com eles, ali no barco. Diante das lutas que enfrentamos na vida, que são verdadeiras tempestades que querem nos arrastar, precisamos também confiar na presença de Jesus. Jesus mostrou aos seus discípulos que ele tem poder divino, repreendendo a tempestade, fazendo acalmar o mar, e que eles deveriam confiar nele. Nós também somos discípulos de Jesus e devemos confiar no seu poder na hora da angústia. Vemos que Jesus, quando foi despertado pelos discípulos, repreendeu a tempestade e fez o mar se acalmar. Diante das tempestades da vida, somos desafiados a buscar ao Senhor e confiar no seu agir. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que essas palavras permaneçam em nosso coração e nós possamos manter sempre a nossa confiança em Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai misericordioso, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e a tua misericórdia. Te damos graças por teu Filho Jesus. Te damos graças ao Senhor pela presença do Senhor Jesus sempre conosco. E rogamos ao Pai que nos ajude a manter a confiança na presença de Jesus conosco. Nos ajude a não perder de vista quem de fato é o nosso Senhor. E nos ajude a confiar na ação do Senhor em nossas vidas, na hora da angústia, na hora da tribulação, diante das tempestades da vida. Para que ao Senhor nós possamos desta forma sempre caminhar de cabeça erguida, Senhor, sabendo em quem temos crido. Assim oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.